Nós estamos com um tema tão lindo, Ele venceu. Ele venceu. Eu vou ler dois textos que, eu creio que há muitos textos, mas há dois textos que estão fervilhando no meu coração. O primeiro texto é do próprio Jesus, do capítulo 28 de Mateus, no versículo 18. Veja esse texto para você ver onde está a vitória aí. Capítulo 28, o ressuscitado, ele já está ressuscitado. Olha o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga comigo, ele venceu. Olha o que está aqui de novo, ó. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele venceu. Veja, você consegue observar, nós precisamos de uma revelação do Espírito para compreender isso, para não ficar uma frase. Meu maior medo nosso é que a gente vai ficando na igreja, a gente vai ficando com frases evangélicas, e a gente cai no evangeliquez. E a gente perde a profundidade da veracidade dos fatos. Eu quero que você seja liberto de uma linguagem, para que você compreenda a narrativa do coração de Deus. E Jesus está dizendo: olha, vê se vocês entendem, toda a autoridade me foi dada. Atenção, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Você pergunta, espera um pouco, ele não tinha toda a autoridade? Como Deus, sim. Mas é quem está falando, toda a autoridade me foi dada. Sabe quem? O ressuscitado. Sabe quem é o ressuscitado? O Filho do Homem. O Filho do Homem. Você conhece Jesus como Filho de Deus, mas ele se encarnou e se tornou homem. E acontece algo um dia. Ele morre como homem. E ele morre como homem e leva todos os nossos pecados. E leva a nós mesmos. E ele ressuscita. Sabe como que ele ressuscita? Como homem. Ele é o Filho do Homem. Nós precisamos compreender isso. Ele é o primeiro ser humano a ressuscitar. Ressuscitar. Houve ressuscitações, mas ressurreição, só ele. Ele ressuscitou. Dá para entender a diferença? Os outros são ressuscitações, eles vão ter que morrer de novo. Ele não, ele tem ressurreição. É o Filho do Homem. E este Filho do Homem é eternamente Filho do Homem. Eternamente. Ele não vai pegar o corpo, agora eu vou deixar porque eu vou para o céu. Não, ele ressuscitou, gente. Nossa mente não consegue compreender essa profundidade. Nós precisamos que o Espírito Santo nos esclareça. Aí ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Filho do Homem é Senhor do universo. Um homem governa o universo. E sabe que Deus decidiu em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 2:9, preste atenção. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Grava essa palavra, sobremaneira. 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 Quem? Jesus. Quem? O ressuscitado. Quem? O Filho do Homem. Quem? O encarnado, ressuscitado. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Ele venceu. Diga comigo, ele venceu. Ele venceu. Por isso que não há nada que o diabo mais odeia do que Jesus.
Não há nome que ele mais odeia do que o nome de Jesus. Por isso não há nada mais perigoso na terra do que o espírito do anticristo. Jesus, Jesus, Jesus. Simplesmente Jesus. Essa semana eu estou lendo um livro de um dos maiores teólogos vivos atuais, chama-se Wright. Eu comprei o livro só por causa do nome. Olha o nome do livro: Simplesmente Jesus. Wright é o maior conhecedor de história da igreja primitiva, praticamente de todos os tempos. Professor em Oxford. Simplesmente Jesus. Eu falei assim, eu vou precisar ler só um capítulo dele sobre a ressurreição. Quando eu bati os olhos, eu falei assim, é isso. Vocês que gostam de Bíblia, de teologia, o título do livro é o seguinte, o título do capítulo é O Mundo sob Nova Direção. Jesus ressuscitou. E isso é incrível, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ontem eu estava lendo sobre a vitória de Jesus sobre o Império Romano. Depois você procura na internet, escreva só essa frase: vencestes, ó Galileu. Eu peguei essa frase e achei um artigo científico fantástico. Vencestes, ó Galileu. O último imperador pagão romano chamava-se Juliano. Ele era tão perverso, que ele fez tudo contra Cristo, tudo contra o cristianismo. Os cristãos eram destruídos, mortos, envergonhados. Era uma guerra assim, foi a pior de todas as batalhas contra o cristianismo. E ele se tornou tão pagão que ele restabeleceu todos os cultos pagãos. Ele gastava toda a fortuna para restabelecer a adoração ao paganismo. Foi perverso demais e durou pouco. Ele só reinou no império 20 meses. Inesquecível a perversidade deste homem. E numa batalha acontece algo e ele recebe uma lança e o sangue está derramando. E ele não morre de uma vez, ele vai morrendo. E a história diz que ele dá um grito. Ele levanta os olhos aos céus e grita: vencestes, ó Galileu. Ele chamava os cristãos de galileus. É o último imperador pagão, porque depois disso o cristianismo domina Roma. Vencestes, ó Galileu. Foi declarado pelo imperador de Roma. Ele venceu. Ele venceu. Essa história pitoresca virou quase uma lenda. Vencestes, ó Galileu. Eu quero começar com isso para você entender esta manhã o significado. Vencestes, ó Galileu. Ontem estava ouvindo uma mensagem do Kleber, nosso filho. Ele lembrou de algo que eu tinha esquecido já, de Watchman. O Watchman escreveu o seguinte: eu fui vencido pela cruz. E vencido pela cruz, quem é que poderá me derrotar? Essa é uma frase do Watchman,
Muito interessante. O Senhor me venceu. Eu quero que você pare um pouco para pensar sobre essa questão da vitória de Cristo naquela manhã. Nós vamos durante o mês estar falando isso, mas não há um horário melhor para falar do que numa celebração da ceia. O Senhor venceu. Por isso que eu começo pelo final, do final para cá. Ele é o Filho do homem. Ele ressuscitou como homem. Ele reina. Ele reina. Um homem ressurreto está no comando. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A encarnação é eterna. É por isso que Ele está presente na sua vida, no seu lar, na sua família, na igreja, na celebração, pelo Espírito Santo. Jesus está presente. É tão forte o que Ele diz, olha, onde estiverem, dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Ele é Senhor do universo. Ele está presente pelo seu Espírito. Queridos, gravem isso. Ele está presente. Ele está presente na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua história. Ele diz, eu estou presente. Ele invade. Nós precisamos dizer, Senhor, dá-me uma consciência maior da tua vitória, na minha vida, no meu lar. Nesta manhã de ressurreição, imagine a dimensão disso na sua vida. Ele venceu. Ele é o Senhor do universo. Eu fico imaginando Estevão, que é aquele cristão mártir. Quando ele levanta os olhos, viu o céu aberto e Jesus em pé à direita do Pai. A Bíblia diz que ele se assentou nos lugares celestiais, mas quando Estevão está chegando, ele se coloca em pé. O Senhor do universo é que vai receber ele. O Senhor do céu e da terra. Aquele que tem toda a autoridade. E nessa vitória chega para você e diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem que ir. Eu olho para esta maior de todas as vitórias. Eu gosto sempre de lembrar disso, cada ano, não consigo esquecer disso. Billy Graham escreveu um livro impressionante chamado O Mundo em Chamas. E tem um capítulo em que Billy Graham fala da ressurreição e ele é muito inspirador. Sabe qual é o título do capítulo? Eu lembro até hoje. O dia em que a morte morreu. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte morreu. A morte morreu. Essa igreja teve um pastor chamado João Batista, que fundou essa igreja. Aliás, o primeiro pastor, daqui. Eu lembro que ele usava uma frase assim, a morte da morte na morte de Cristo. Eu era adolescente, eu nunca esqueci dessa frase. A morte da morte na morte de Cristo. Grave isso. Ele venceu. Nesse livro, Billy Graham conta que ele ouviu essa história na ex-União Soviética. Quando os bolchevistas pregavam o materialismo dialético, havia pessoas que eram pagas e eles iam e destruíam todo o cristianismo. Diz que numa certa aldeia, o sujeito ele falava 2 horas, era obrigado, ninguém poderia ficar fora. A coisa era regime, uma ditadura implacável. E numa aldeia, o sujeito falou 2 horas. Billy Graham que conta isso. E no palanque, assim, tinha um pastor idoso. Eles obrigaram ele a ficar na frente, olhando, prestando atenção. Era obrigado. Debaixo de chicote. Depois de 2 horas, com toda a oratória,
o sujeito diz assim, eles falam assim, o senhor tem 5 minutos para contestar o que eu falei aqui. Em 2 horas. Aí o pastor, muito humilde, disse assim, senhor, eu não preciso de 5 minutos, eu preciso só de 5 segundos. Aí humilhou o cara, né? O que ele vai falar em 5 segundos? Ele levantou e disse, Jesus ressuscitou. A multidão inteira gritou, aleluia! Na verdade, ressuscitou. Foi suficiente. 2 horas de dialética não conseguiu vencer uma única frase. Jesus ressuscitou. Essa é uma das histórias mais belas que eu já vi Billy Graham contar. Diga comigo, ele venceu. Ele venceu. Ele ressuscitou. Se você perguntar para mim o que ele venceu, eu vou dizer, ele venceu sem sentido. Daquela manhã, Maria Madalena estava descobrindo, parece que a vida não tem mais sentido. Que sentido tem ir? Eu fico imaginando que foi aquele sábado. Ontem eu fiz uma reflexão disso, vi uma reflexão do pastor Ricardo, lindíssima, Ricardo, que tremenda aquela questão dos sons, né? Colocou no rádio, que tremenda aquela palavra. Todo mundo tem que ouvir aquilo muitas vezes. Eu vou dizer para vocês que eu estava meditando ontem justamente nessa questão, que foi aquele sábado. O que foram aquelas noites. Angústia profunda. Eu fico pensando aquela mulher tomando aquela decisão, aquelas mulheres de irem ao túmulo, perguntando quem removerá a pedra. Quem? Que pergunta, né? Quem? E elas vencem o obstáculo de ir. E aquele sem sentido, ele vence. Ele vence as nossas perguntas sem respostas. Ele venceu os obstáculos das nossas perguntas. Ele venceu. Eu fico pensando em Pedro. Pedro é um símbolo de infidelidade. Gente, o mundo, a contradição humana, o ser humano tem sido infiel, ele é infiel. Deus é fiel, mas Pedro é um sinal, quando ele nega, ele está colocando a infidelidade humana, as contradições humanas. Não adianta você ficar falando mal de Pedro. Pedro é um exemplo de um pouco de todos nós, ou muito de todos nós. Quantas negações, quanto nós somos parecidos com Pedro em nossas atitudes. Jesus invade, vence, com amor, ele invade as sombras da infidelidade do coração humano, das contradições de nós mesmos, dentro de nós, das nossas contradições da alma. Pedro que diz assim, olha, eu vou seguir o Senhor até a morte. Ele disse, você está enganado. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Eu sempre digo que Pedro deve ter ficado com uma psicose de galo. Ele não podia mais ouvir um galo cantar o resto da vida. Ele ficou com um psicogalo. Você imaginou ouvir um galo, ele lembrar de novo o que ele fez? A vida toda. O galo virou um pregador para ele. Para dizer, volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Quando eu era pastor da primeira igreja, a gente tinha aqui uma vez por mês da ceia. Aqui para o lado aqui de Uraí, por aqui tinha o Vale da Onça, uma coisa assim, né? O culto era à tarde. Tinha um almoço, depois tinha o culto e a ceia.
Foi fundado pelo Reverendo Jonas, aquele lugar. Não sei se hoje o pessoal vai lá ainda, mas eu fui muitas vezes. Um dia eu resolvi, a minha mensagem foi: e o galo cantou. Foi muito significativo, porque era na hora da ceia, eu gritei: o galo cantou. Quando eu falei isso, um galo cantou lá fora. Eu disse: mas isso não é hora de galo cantar, e eu não tratei com o galo. E eu continuei pregando. Aí eu falei de novo, e o galo cantou. E não é que o galo lá cantou de novo, gente. 3 vezes o galo cantou. Eu acho que Deus quer dizer alguma coisa para vocês. Porque é a 3ª vez que ele cantou. Está na hora de nós voltarmos para Cristo. E eu tive então uma pregação movida a galo. Jesus venceu. Jesus venceu, e Ele venceu as nossas contradições, as nossas negatividades. Eu preciso ser vencido em mim mesmo. Ele venceu tanto que o recado para as mulheres é tão bonito. Ele diz assim: vai dizer aos meus discípulos que eu vou encontrá-los lá na Galileia. E a Pedro, vírgula, e a Pedro. Eu acho incrível quando Marcos coloca isso. E a Pedro significa ele venceu. Pedro, o amor venceu. Irmãos, quantas vezes nós somos Pedro, mas ele venceu. O seu amor determinante, assertivo. Pedro disse não, mas ele disse sim. Ele venceu. Eu esqueci dele, mas ele não esqueceu de mim. Tem hora que eu desisti, mas ele não desistiu. Ele venceu. Pedro, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu o desespero humano. Gente, quando eu vejo, a história é tão triste naquele sábado, porque houve suicídio no grupo. Suicídio de alguém que caminhou com eles 3 anos, que traiu. E lá no Getsemane, Jesus pega uma frase, eu gosto muito, de uma frase do psiquiatra Augusto Cury. Ele que fez a gente ver alguma coisa que a gente não viu em Judas, né? Em Jesus e Judas. Ele diz uma frase assim: nunca alguém tratou o seu traidor com tanta dignidade. Ele disse: amigo, a que viestes? Como pode ele chamar de amigo Judas? Sabe por quê? Porque ele venceu. Ele venceu as traições. E muitos de nós, muitas vezes, nós traímos a nós mesmos. Nós traímos o Cristo em nós mesmos. A gente fala de Judas, mas Judas é um pouco de todos nós. Jesus vai a este homem, né, no meio do desespero, para dizer assim: amigo, a que viestes? O problema de Judas, aí o que o cura acerta, né, é que ele desistiu de si mesmo. O grande problema humano é que nós muitas vezes não deixamos a vitória de Cristo dominar plenamente a gente. Ele venceu o desespero. Ele venceu as sombras mais profundas humanas. Havia lugar de perdão. Ele abriu possibilidade até a Judas. Interessante que a porta de Jesus é uma porta que vence o desespero, a angústia. Ele venceu o abandono, o sentimento de abandono, de tristeza. No caminho de Emaús ele venceu. Ele muda o rumo daqueles homens. É noite em Emaús, mas de repente eles ganham uma força no poder da ressurreição. É tarde. O dia já declina,
Mas é hora da ceia, ele vai partir o pão, eles reconhecem, diz, espera um pouco, é ele. E aqueles homens ganham uma força. Ele venceu o desânimo. Olha, ele venceu o desânimo. Ele venceu aquele sentimento que eles sentiam abandonados. Eles voltam. Eu fico pensando na velocidade da volta. Não era, eles estavam cansados, era noite. Eles não esperaram a manhã seguinte. Voltaram na mesma hora. Eles precisam contar o que aconteceu. Sabe, Jesus vence as nossas estradas de rumos errados para trazer de volta para Jerusalém. Jerusalém é teu lugar. E quando eles chegam, começam a contar. Quando eles estão contando o que acontece, ele aparece. Você imaginou o impacto? Eles nunca mais serão os mesmos. Eu gosto sempre de dizer que a noite escura de Emaús se torna a manhã radiante da ressurreição no meio da noite. A igreja vive não na noite de Emaús, mas na manhã gloriosa da ressurreição. Ele ressuscitou, ele venceu. Ele venceu, para mim significa que ele venceu a incredulidade de Tomé. Ele vence as nossas incredulidades pela sua presença, pelo seu toque. Há muito de Tomé em todos nós. Não fale mal de Tomé. Quantas vezes nós não cremos como temos que crer? Eu quero convidar você hoje a dizer: Senhor, vença as minhas incredulidades, vença, Senhor, o meu sentimento de abandono, de tristeza, de desespero, de infidelidade, de sem sentido. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ressurreição significa a morte morreu, a morte perdeu o seu poder. Paulo diz: onde está a morte? O seu poder, você não tem mais poder. É por isso que eu digo e vou dizer sempre, gente, a morte para o cristão é uma dormidinha aqui e uma acordadinha ali. Sabe por quê? Porque a Bíblia nunca disse bem-aventurados que morrem no Senhor. A Bíblia diz bem-aventurados que dormem no Senhor. A morte foi vencida. Você agora dorme e acorda. Dorme e acorda. Dorme e acorda na manhã da ressurreição. Ele venceu. Ele venceu a minha morte. Ele venceu a sua morte. Ele venceu a morte. A morte não é mais um aguilhão. O ferrão da morte foi arrancado, porque ele ressuscitou. E nós ressuscitamos nele. Essa é a vida que vale a pena. A ressurreição é o maior fato, a maior realidade, a maior história, a maior verdade da igreja. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não há verdade maior do que essa. Um dos meus melhores amigos que eu tinha em São Paulo, muito inteligente, um dos homens mais inteligentes que eu encontrei. Eu era jovem, ele era bem mais velho, ele era ultra radicalmente, apaixonadamente espírita. Mas era o meu melhor amigo. Nós conversávamos horas e horas. Até hoje eu me lembro dele, um tal de Nemer. Eu lembro um dia que ele discutiu muito comigo e quando terminou, ele disse: e agora como você responde? Eu disse: Jesus ressuscitou. Eu lembro quando eu falei isso, ele disse: mas isso faz a diferença? Eu disse: isso é a única coisa que faz toda a diferença. Ele disse: é impossível vencer isso, né? É impossível. Ele é a vitória.
Jesus ressuscitou. Isso faz toda a diferença. Essa é a maior verdade, eu disse a ele, do cristianismo. Jesus ressuscitou. Ressurreição significa que o nosso corpo está de volta em Cristo. E você vai ressuscitar também. Você venceu a morte. A gente não tem coisa melhor do que isso. Ressuscitou. Nós temos um corpo chamado para ressurreição. Ele venceu a morte. E eu coloquei aqui para terminar. Ele venceu Roma. Porque daí eu terminei onde eu comecei. Vencestes, ó Galileu. Este homem, como decretou, vencestes, ó Galileu, ele disse, Roma tem que cair aos pés do rei. E é interessante, aí o cristianismo se torna o que é em todo o mundo. E Deus usa o poder de Roma para colocar Roma aos pés de Jesus Cristo. Claro que depois veio a religiosidade e tal, mas você tem que entender o que significava ser cristão naquela época. E de repente o imperador diz, vencestes. E pronto. A história do mundo é outra. O Ocidente muda. Aí está a igreja. Com lutas, dificuldades, o diabo sempre lutando para tirar Cristo do foco, Cristo do centro. Mas eu quero dizer outra vez para vocês. Ele venceu. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Filho do homem. Ele é o Filho do homem. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Eu quero convidar você a olhar só para Jesus. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Dependa só de Jesus. Só Ele que dá vida eterna a você. Vida eterna. Você só pode ir ao céu tendo vida eterna. Só Ele tem vida eterna para nos dar. O céu é o lugar de quem tem vida eterna. Ele venceu. E Ele nos deu vida. Eu quero que você celebre a ressurreição com adoração hoje. Coloque-se diante do Pai. Nessa celebração de ceia. Diga, Ele verdadeiramente ressuscitou. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu estou pedindo. Pai, é tão tremendo essa compreensão de que a encarnação é eterna. Porque Ele ressuscitou. Ele se encarnou e se tornou homem, o Filho do homem. Pai, o Senhor o fez Senhor do universo. E Ele é Senhor dos nossos corações. E Ele é o cabeça da igreja. E nós somos convidados a ser membros do corpo de Cristo. Ele venceu todas as nossas contradições. Pai, o que significa hoje? Nós queremos celebrar a Cristo nesta manhã. Nosso foco é o Senhor Jesus. É para dizer que Cristo. Que Cristo. Coloca colírio em nossos olhos para vermos mais de Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Abraça o teu povo com o teu Espírito de uma forma super especial. Cura os enfermos. O Senhor venceu. Aleluia. Quem crê e recebe diz em nome de Jesus, amém.